Hoje tem votação do Conselho Deliberativo do Corinthians sobre o impeachment do presidente Augusto Melo. O Antônio Chamorro, nosso querido Tonhão, vai nos explicar melhor, porque ele está lá no Parque São Jorge. Bom dia, Tonhão. Bom dia, Abel. Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o F360. Chegamos aqui de manhã porque o dia aqui no Parque São Jorge promete ser muito longo. Então vamos lá. Hoje, um dos processos de impeachment que foram abertos contra o presidente Augusto Melo será votado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians. A primeira chamada que vai acontecer aqui no mini ginásio do Parque São Jorge será às 18 horas, a segunda chamada às 19. 301 conselheiros têm direito ao voto e aí é aquela questão de maioria simples. Então, se 151 aprovarem, então o Augusto Melo será afastado imediatamente até que uma Assembleia Geral seja convocada pelo primeiro vice-presidente, que no caso é o Osmar Stabile. Ele tem 5 dias para convocar essa Assembleia Geral, que não deve acontecer nesse ano, porque a gente já está em dezembro, ele precisaria reunir todos os sócios, então isso daí deveria acontecer só em 2025, mas até lá o Augusto Melo ele ficaria afastado. O Augusto Melo ele passa por um processo de impeachment, esse primeiro, tudo por causa ainda da investigação envolvendo a Vaidbet, que era a antiga patrocinadora do Corinthians. O caso está ainda na Polícia Civil e essa é uma das defesas, né? Não só do Augusto Melo, como de muitos conselheiros que não gostariam de que o processo de impeachment acontecesse agora, porque a investigação da Polícia Civil completou 6 meses na semana passada e ainda não teve conclusão. Então eles ainda esperavam que depois dessa conclusão, caso houvesse alguma culpabilidade por parte do Augusto Melo ou de seus diretores, aí sim o processo poderia seguir adiante. Mas por enquanto o Augusto Melo tem um apoio, especialmente até das torcidas organizadas que convocaram aqui para as 3 da tarde uma manifestação em apoio ao presidente. Até aqui ao meu lado direito, né, dá para ver que tem uma faixa escrito "Não haverá golpe", em apoio ao presidente. E aqui é só um dos lugares, aqui é na entrada do Parque São Jorge. Lá dentro também tem algumas dessas faixas, aqui no entorno do Parque São Jorge também tem. Então é um dia que vai ser tenso a partir das 3 da tarde, os conselheiros vão chegar. Tem um segundo processo de impeachment que deu encaminhamento, né, ao presidente do conselho, que é o Romeu Tuma Júnior. Esse é por causa do CORE, né, do Conselho de Orientação do Corinthians, que tem ex-presidentes que são da oposição ao Augusto Melo. Esse ainda não foi ainda julgado, ainda está esperando para que até esse primeiro ainda, né, que vai ser votado hoje. Se ele for votado hoje e não passar, ele vai ser arquivado, mas ainda tem esse segundo processo, e aí vai ter todo esse trâmite de novo, mas só em 2025 aconteceria essa votação por parte do Conselho. Mas é isso, a partir das 3 da tarde, então, a movimentação deve ser muito intensa aqui no Parque São Jorge. O presidente Augusto Melo está seguindo uma rotina normal, daqui a pouco ele chega aqui para o seu escritório aqui no Parque São Jorge para trabalhar. Alguns diretores já chegaram, mas é isso, vamos ficar aqui ao longo do dia acompanhando tudo o que vai acontecer nesse dia importante, no primeiro processo de impeachment contra um presidente do Corinthians desde 2017, Abel. Tonhão, caso ele seja afastado, quem assume é o Stabile, é isso? Primeiro vice-presidente, quem passa a comandar o clube? Isso, ele comanda o clube temporariamente até ele ser obrigado, ele precisa convocar a Assembleia Geral dos Sócios. Só que ele tem 5 dias para fazer isso, mas só deve acontecer essa votação da Assembleia Geral só no ano que vem. Mas é isso, o Osmar Stabile, que é o primeiro vice-presidente. Se ele não puder, seria o segundo vice-presidente, que é o Armando Mendonça. E caso não seja, aí é o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Perfeito. Obrigado, então, Antônio Chamorro, Tonhão, ao vivo lá do Parque São Jorge, trazendo essas informações importantes. É um dia aí decisivo, importante para o Corinthians, para o Augusto Melo, principalmente, presidente do Timão, que falou recentemente numa exclusiva para a gente, dos canais ESPN, falou exatamente sobre essa possibilidade. Vamos acompanhar o que ele disse. Tem um governo paralelo que quer me tirar daqui. Tem um governo paralelo que quer ditar a regra. Se eu estou aqui agora dando entrevista para você, daqui a pouco reclamam. Por que ele não estava aqui também dando entrevista? Por que isso? Eu quero entender por que isso. Se tivesse alguma coisa errada, eu seria o primeiro a falar, estou aqui meu cargo. Porque eu sou o único presidente que, quando acabar meu mandato, eu vou frequentar o clube, vou continuar jogando meu futebol que eu gosto, a minha bote é que eu participo tanto, o meu tênis, enfim, eu participo no clube. Quem me colocou aqui foi Deus, quem vai me tirar aqui foi Deus. Quem me colocou aqui foi os sócios, um voto democrático, com uma votação muito expressiva que ninguém esperava, e eu estou muito tranquilo quanto a isso. Eu estou fazendo o melhor para o Corinthians.
Se eu tiver que sair daqui, quem me tira é Deus, mas não vou sair daqui. A gente está driblando toda essa dificuldade, mantendo os salários em dia. Comemoramos sim, são 4 meses de salário antecipado. Há muitos anos aqui nos fazia. Eu peguei isso aqui com mais de 11 meses de direito de imagem atrasado, salários atrasados, bichos atrasados. Hoje está tudo em ordem, por isso que os jogadores estão felizes, por isso que a gente criou essa credibilidade para fora. Então não me preocupe com o impeachment, nós vamos passar disso. Existe um planejamento para 2025, no qual que também, se a gente hoje sair, esse planejamento vai ter problema, vamos entrar num colapso. Gravem bem isso. Se acontecer esse impeachment, nós vamos entrar num colapso jamais visto na história do futebol. Professor Celso Unzelt, você viu aí o presidente do Corinthians, só Deus me tira daqui, se me tirarem o Corinthians vai entrar num colapso, e etc, etc, etc. Professor, qual a sua visão, a sua análise de tudo isso? Todo processo de impeachment, Abel, seja no Corinthians ou no país, em qualquer lugar, tem 2 tipos de motivação. Primeiro, as irregularidades de quem está no poder e que levam você a cogitar o impeachment. E segundo, isso o Melo falou e ele tem razão, os interesses de quem está fora do poder e quer aproveitar a barca para retomar o poder. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de analisar essas coisas, porque pode parecer à primeira vista, tem que moralizar, mas esses não são os objetivos de quem está querendo o poder de volta, até porque quando estava lá, também dava as suas, entre aspas, pedaladas. Então, na hora do impeachment, interesses políticos colocam à frente coisas que nem sempre são passadas à frente, quando não é interesse de se mexer nisso. É nisso que eu me pego. Então, no caso da Vaidbet, por exemplo, eu acho que primeiro tinha que passar pela justiça, não teria que antecipar. Esse é um caso específico. Como falou, Chamorro tem vários pedidos de impeachment. E, na verdade, todo mundo que está no poder e que até não cai, passa por pedidos de impeachment. Pedidos de impeachment aparecem toda hora, em todo lugar, inclusive no âmbito federal. Não é o momento mais adequado. É um momento em que o futebol anda bem, em que finalmente essa administração estava mostrando a que veio, e, de repente, essas coisas são trazidas à tona a título de moralização e a gente tem que tomar cuidado com isso. Como o Melo falou, ele foi legitimamente eleito. Ele tem um mandato a ser respeitado. Então, se for para ser impeachado, que seja com algo concreto, por falhas que ele tenha cometido, não por um golpe, por uma tentativa de golpe. Eugênio Leão. É tão complicado isso, né, que aconteça nesse momento. Curioso, né, porque quando o time cresce, quando o time engrena, são 6 vitórias consecutivas, né, nesse recorte aí, o Corinthians é o melhor time do Campeonato Brasileiro, nesse recorte. Agora 7. Nessa reta final. Agora 7, né? A Se vitória não me engano, em 6. Criciúma é a 7ª. É a 7ª? É. Mas está contando o jogo com o Racing? Não, o Racing interrompe toda a sequência. Se não me engano, são 7 no Brasileiro, né? Eu acho que são 7 no Uma Brasileiro. sequência impressionante do Corinthians, a hora que o time vai bem, o time cresce e aí vem isso. Mas é claro que é preciso entender, Abel, essa é uma medida simplesmente política ou a base existe para justificar a saída do Augusto? O Corinthians tem uma coisa ainda que continua mal explicada, jogada no ar, que é aquela situação da Vaidbet. Tá? Acho que, assim, uma investigação que não foi adiante, né? Porque não me parecia algo assim tão difícil de você identificar o caminho daquele dinheiro. Ele foi identificado até uma parte, depois parou. Né? Saiu aqui da conta tal, foi para a conta X, de uma mulher que clonaram lá os dados dela e tal. Tudo bem. Uma laranja, sem querer, sem saber que era laranja, né? Mas e aí, quem pegou esse dinheiro? A polícia não teve como rastrear para que conta foi? Quem foi que abriu a tal conta? Alguém ficou com o dinheiro. Isso está muito mal explicado até agora, e foi dentro da administração do Augusto. Existem dados concretos sobre isso para chegar ao ponto de incriminar o Augusto? Se não existirem, para mim parece uma coisa mais política mesmo. Mais uma tendência de grupos internos, porque ele foi eleito com uma base e rompeu com essa base ao longo da gestão, desse primeiro ano de gestão, e talvez isso politicamente o tenha enfraquecido. Esperar para ver qual vai ser. Eu acho que não vai passar, tá, Abel?
eu acho que ele não será empichado. Por quê? Pelo que eu tenho ouvido de pessoas que vivem o dia a dia do clube, que acompanham, parece que ele hoje tem uma base, até pelos resultados, até pelo que o Corinthians cresceu nessa reta final de ano. Há muita gente o apoiando, você viu faixa aí de torcida, né? Não vai ter golpe e tal. E o que a gente ouve de pessoas... Aliás, sábado... A situação do time é óbvio que ela pode ter uma influência, né? A melhora do time, as boas contratações. Assim como se tivesse caído, ele estava lascado. Mas não deveria. Eu acho não deveria. Não, estou dizendo assim, mas eu influencia. concordo. Não que seja a causa, mas influencia, não influencia? Com certeza, apesar de ser totalmente equivocado, porque um processo de impeachment deveria ser basicamente por algo concreto. nocivo, exato, que é a questão da investigação da Vaidbet. Eu estou muito com o professor, acho que tem que esperar essa investigação no nível da justiça para saber o quanto que isso influencia. E, sinceramente, ele não pode ser impeachmentado ou deixar de ser, porque se o time está bem ou não, embora influencie. Você não acha que né? alguns conselheiros chegam ali na hora, por exemplo, o time está para cair, o cara tá pé da vida, vou votar contra esse cara mesmo. Olha o que ele fez no time. O cara, às vezes, nem analisa o motivo real. Porque, no final das contas, né, essa é uma decisão política. Exato. Não é uma decisão judicial, não está baseada em dados, em provas. É uma decisão, sim. As pessoas que compõem ali o corpo da Assembleia que vai votar, elas vão pela sensibilidade delas, pelo que elas acham, pelo que elas sentem naquele momento. E o momento é positivo para ele. Eu tive no sábado lá na Fábrica do Samba, né, no desfile, lançamento dos sambas do Carnaval de São Paulo, e lá estive com muitos corintianos, e nenhum deles, nesse momento, é contra a permanência do Augusto Melo. Então, assim, o que a gente sente no termômetro ali das pessoas, porque eu fui para ver samba, mas o pessoal gosta de falar de futebol, né, não tem jeito. E eles, assim, eles acham que não existe, nesse momento, base para tirar o Augusto. Então, eu gostaria muito que aquela investigação tivesse caminhado para a gente saber se de fato existe essa. Mas agora, não havendo prova, eu acho difícil. E o Augusto, apesar dele ter falado que só Deus o tira de lá, na verdade, quem o tira de lá é quem o colocou, que são os sócios. Porque são 3 etapas. Então, na primeira etapa, o Corê é só você ver os nomes, é público, você vê os nomes de quem compõe o Conselho de Orientação, são os ex-presidentes que são oposição a ele. Andrés, Duílio, tá todo mundo lá. Então, essa é a primeira etapa. Aí o Corê... Roberto de Andrade. Aí o Corê orientou, como conselho de orientação que ele é, que fosse para o conselho. Então, agora está com o conselho, presidido pelo Tuba. Se o conselho também... O conselho, na verdade, determina o afastamento. Ao final do afastamento, o afastamento definitivo, quem define são as pessoas que colocaram o Melo lá, que são os sócios. Então, aí sim, só nesse final desse processo... Esse afastamento temporário até que haja a votação dos sócios. Dos sócios. Que aí só seria no ano que vem, como chamou. Se os sócios votarem contra, ele volta. Se votarem a favor do afastamento, ele cai. E aí ele é afastado para sempre. E aí eu acho que é democrático, porque seriam as mesmas pessoas que o colocaram lá. Muito bem. Temos uma tela com o desempenho do Corinthians nesse segundo turno para a gente falar um pouco do time. Que, como comentávamos aqui, obviamente pode influenciar aí na cabeça de alguns conselheiros que vão votar. O time melhorou, agora tem Memphis Depay, agora tem Hugo, o Hugo agora é nosso goleiro. Timão foi lá e pagou. É um aproveitamento de quem está lá no G4, G5, no campeonato inteiro, mais de 60%. No recorte dos últimos 6 jogos, o Corinthians é líder do campeonato, 18 pontos, 100% de aproveitamento. Em 17 jogos fez 31 gols. E sofreu 20. Ainda continua sofrendo muito gol, né? Se você for fazer se a gente fizer uma média, 17 jogos, sofreu 20 gols, é mais de um gol por jogo. Mas olha, tá fazendo gol demais. 31. O ataque começou a se pagar. Nesse recorte que o Eugênio propôs, acho que o vice seria o Vitória. A garotada entrar, aparecer. Ano passado revelou jogadores dessa forma. Só que a garotada também ia fazendo o time sobreviver nas Copas, daqui a pouco estava na semifinal. Tudo bem, mas que continuasse com a garotada na semifinal, beleza, vai. Não mexeria no time do brasileiro. O time do brasileiro deveria ser prioridade, porque o Corinthians até então lutava contra o rebaixamento. O Corinthians estava há pouco tempo dentro da zona de rebaixamento. E a arrancada se dá justamente quando ele é eliminado das 2 competições. Ali o time dispara.